Olá, meu querido, tudo bem? Eu sou o professor Lucas Araújo, seu professor de Física. Neste vídeo, vamos discorrer acerca do estudo analítico dos espelhos esféricos. Como é que a parte numérica é cobrada nas bancas de vestibulares e concursos que trazem física em seu edital. Portanto, como é que podemos determinar a abscissa focal de um espelho? Como é que podemos calcular a posição de um objeto ao espelho, a posição da imagem ao espelho? O que é um aumento linear? Enfim, vamos entender como é que o estudo numérico, como é que o estudo analítico ele ocorre. Confere comigo. Toda vez que falamos acerca de estudo analítico dos espelhos, algumas variáveis importantes devem ser consideradas. O primeiro delas é a altura do objeto. Lógico que o tamanho do objeto ele vai impactar no tipo de análise que é feita acerca da imagem desse objeto. O tamanho da imagem também vai interferir, obviamente. Além disso, o foco desse espelho, o quão distante esse objeto está do espelho e o quão distante essa imagem ela está do espelho. Aqui você está conseguindo observar as equações que existem para o estudo analítico. Essas equações elas são empíricas e a nível de ensino médio, também não devemos nos preocupar com isso, né? Além de não termos matemática para fazer a demonstração, as bancas elas não costumam cobrar a demonstração de equação. Nosso papel é conhecer a equação, entender como ela funciona e saber quando devemos utilizá-la. Então aqui temos as equações que geralmente as literaturas trazem. A primeira equação, e mais importante, é a equação dos pontos conjugados de Gauss. 1 sobre a abscissa focal, 1 sobre F, é igual a 1 sobre P. Professor, quem é o P? É esse garotinho aqui, ó. Ele corresponde à posição do objeto ao espelho. Então temos aqui a posição do objeto ao espelho. Mais 1 sobre P'. P', por sua vez, é a posição da imagem ao espelho. Isso é P, isso é P'. Bom, note que quando você tem uma fração igualada à soma de duas frações, eu posso escrever essa relação de um modo diferente também. A soma dos inversos equivale ao produto pela soma dos denominadores de cada razão. Professor, como assim? 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P' pode ser escrito dessa forma. F, então, no caso, F sobre 1, né? Seria igual, da mesma forma que eu inverti aqui, eu posso fazer as inversões aqui também. Só que dessa maneira, o produto, P vezes P' sobre a soma, P mais P'. Tá aqui, ó. A abscissa focal pode ser escrita dessa forma. Professor, então quer dizer que não me trará nenhum prejuízo usar a equação de Gauss como a soma dos inversos e usar a equação de Gauss como produto pela soma? Nenhum. Essas duas equações são exatamente iguais e calculam a mesma coisa, obviamente, a abscissa focal. Então, a relação entre F, que é a abscissa focal, P, que é a posição do objeto ao espelho, e P', que é a posição da imagem ao espelho, pode ser dada através da equação dos pontos conjugados de Gauss. A equação mais importante do estudo analítico e aquela que é cobrada com maior frequência dentro das questões. Aumento linear
O aumento linear ele mostra o comportamento variante da altura da imagem em relação à altura do objeto. Tem três possibilidades. A imagem ela pode se reduzir, ela pode ficar menor que o objeto, ela pode permanecer inalterada, pode ficar com o mesmo comprimento do objeto, ou ela pode se ampliar, ela pode ficar maior que o objeto. Bom, para determinar o aumento, nós temos aqui duas relações fundamentais. Primeiro, o aumento é I sobre O. I é a altura da imagem, O é a altura do objeto. E a segunda, o aumento é menos P' sobre P. Falei para você agora há pouco. São fórmulas que não precisamos nos preocupar com a demonstração. Mas esse menos do P' ele tem uma razão, que vamos conhecer daqui a pouco. Então, sim, a fórmula precisa conter esse menos para o P', dividido por P, quando eu quero saber o valor do aumento. Já que as duas relações calculam a mesma grandeza, que no caso é o aumento linear, eu posso igualá-las. Posso dizer que I sobre O é igual a menos P' sobre P. Bom, isso é o que nós temos acerca do estudo analítico. Essas equações que aqui estão te permitem resolver qualquer questão sobre o espelho esférico. Mas existem outras duas relações para o aumento que eu vou mostrar para você e que você encontra em poucas literaturas, poucos livros trazem, mas que são úteis ao extremo e muitas vezes ajudam a encurtar uma questão que seria longa em demasia, fazendo você gastar tempo de maneira à toa, né? Muitas vezes o tempo ele é o seu principal rival dentro de uma competição, então encontrar artifícios que te ajudem a ganhar tempo dentro de uma prova, com certeza é algo benéfico. Encontrar esses artifícios é algo que a gente deve buscar com certa constância. E o outro ponto que eu chamo a sua atenção não é nem o fato da equação em si, porque a equação eu sei que você memoriza e ao resolver uma bateria de questões você fixa aquelas relações e não esquece mais. O cuidado que precisamos ter é com relação aos sinais de cada variável. Professor, como assim os sinais? Cada variável mencionada, F, P, P', I, O, aumento, que é o A, cada variável dessa tem um sinal diferente. E cada sinal desse corresponde a uma classificação também diferente. Por exemplo, vem comigo aqui para a tela. Quando falamos dos sinais, acompanha aqui comigo. Vamos iniciar de cara pelo foco. Então, começando pelo foco. O foco ele pode surgir com outros dois nomes. Podemos ter a abscissa focal ou podemos ter a distância focal. No caso do foco, sempre que o foco ele tiver um sinal positivo, a questão ela está tratando de um espelho côncavo. Então, foco positivo, espelho côncavo. Se por algum acaso o foco for negativo, nós temos um espelho convexo. Então, perceba, o sinal do foco, ele faz uma classificação quanto à natureza do espelho. O tipo de espelho em análise, o tipo de espelho em questão. Tudo bem? Outra variável importante que nós precisamos ter cuidado: posição do objeto. Posição do objeto. A posição do objeto é o P.
é o P. E também temos dois sinais para a posição do objeto. Nosso amiguinho P, voltando aqui, o nosso amiguinho P, ele pode ter um sinal positivo, ele pode ter um sinal negativo. Quando P tem um valor positivo, nós estamos diante de um objeto real. Isso acontece em 99% das questões. E quando P é negativo, nós temos um objeto virtual. É raro, mas não pode, aliás, mas não quer dizer, perdão, que não possa acontecer. Pode sim surgir uma questão envolvendo objeto virtual. Muito raramente, mas pode surgir. Então, os sinais de P classificam o tipo de objeto, a natureza do objeto. Tudo bem? Tranquilo? Terceira variável importante que devemos considerar: a posição da imagem em relação ao espelho. Então, posição da imagem. A posição da imagem é o P'. No caso do P', quais as considerações nós devemos fazer? Bem similar às considerações que foram feitas em relação ao objeto. Se o P' ele é positivo, nós temos uma imagem real. Temos uma imagem real. Se o P' ele é negativo, nós temos uma imagem virtual. Nós temos uma imagem virtual. Então, P' positivo, imagem real. P' negativo, imagem virtual. Ou seja, o sinal do P' classifica a natureza da imagem. Natureza da imagem. Tudo bem? Quarta variável importante: altura da imagem, simbolizado pela letra I. No caso da altura da imagem, voltando aqui, nós temos também dois sinais possíveis. A altura da imagem, ela pode ser uma altura positiva, I positivo, e podemos ter também o I negativo. No caso do I positivo, nós vamos ter aqui uma imagem direita, também chamado de imagem direta. E no caso do I negativo, vamos ter aqui uma imagem invertida. Meu querido, lembre, na maior parte das questões, nós temos a situação de objeto real. Objeto real. Então, em 90% das questões, nós encontramos o objeto com valor de P positivo. Para um objeto real, toda imagem real é invertida.
e toda imagem virtual é direita. Podemos fazer, inclusive, um comparativo aqui, ó, interessante, que pode te ajudar a ganhar tempo. Toda vez que a imagem é direita, é porque ela é uma imagem virtual. Então, você já pode associar isso aqui, ó, a um P' negativo. Então, note, sempre que o I é positivo, o P' é negativo. Quando falamos de objeto real, que é o mais comum de acontecer. E quando o I é negativo, a imagem é invertida. Consequentemente, o P' é positivo. Porque a imagem invertida ela é real. Então, eis um comparativo importante que pode te ajudar, inclusive, a ganhar tempo. Se você souber a natureza da imagem, você sabe a orientação do objeto. E vice-versa. Sabendo a orientação de um, você sabe a natureza do outro. E assim segue. Ok? Isso se aplica quando o objeto é de natureza real, que é o que acontece na maior parte das vezes. Bom, além do foco da posição do objeto, da posição da imagem e da altura da imagem, um outro sinal importante é o do aumento linear. Aumento linear. No caso do aumento, simbolizado aí pela letra A, o que é que nós temos? Para o aumento linear, se tivermos um A positivo, se tivermos um A negativo. Lembre, aumento é I sobre O, certo? Na maior parte das vezes, a questão ela trata de objetos reais. O sinal do O é idêntico ao sinal do P. Então, se o P é positivo, o O é positivo. Se o P é negativo, o O é negativo. P e O classificam o tipo de objeto. Então, o sinal do aumento ele fica dependendo do sinal do I. Se o I ele é positivo, a imagem ela é direita. Consequentemente, ela é uma imagem de natureza o quê? Virtual. Se o I é negativo, a imagem é invertida. Consequentemente, é uma imagem de natureza real. Portanto, um aumento positivo significa uma imagem virtual. Uma imagem virtual. Enquanto um aumento negativo significa que uma imagem real. Temos aqui uma imagem real. Ok? Essas são as considerações mais importantes quanto aos sinais. Quanto aos sinais, esses são os cuidados que precisamos ter. Ainda sobre o aumento, agora não mais em relação a sinal, mas em relação ao módulo. Tem uma observação importante também que pode ser feita. O módulo do aumento, ele pode ser maior do que 1, ele pode ser igual a 1 e ele pode ser menor do que 1. No caso de um aumento maior do que 1, nós temos aqui uma imagem ampliada. Ampliada. Ou seja, a imagem ela é maior que o objeto. Se o aumento tiver um valor igual a 1, a imagem ela é igual. Ou seja, a imagem ela tem a mesma altura do objeto. E se por algum acaso nós tivermos aí um aumento menor do que 1, a imagem ela é reduzida. A imagem ela é menor que o objeto. Portanto, esta tela ela trata do que há de mais importante para o estudo analítico. Os sinais de cada variável e os seus respectivos significados. Eu disse para você agora há pouco que existiam outras relações para o aumento que eram muito importantes e que podiam te ajudar a ganhar tempo, um aliado importantíssimo nos concursos, nas provas que você vai realizar. Essas relações, elas tratam do aumento linear com foco. São duas. Observa aí comigo.
A primeira relação que nós podemos montar para o aumento linear é quando temos o foco e a posição do objeto. Ela é assim. O aumento ele pode ser dado como f sobre f menos p. O aumento é a abscissa focal sobre, dividido, pela diferença entre o foco e a posição do objeto. E a segunda relação para o aumento envolve também o foco, mas agora não mais a posição do objeto ao espelho, e sim a posição da imagem ao espelho, que é o P'. Então, o aumento ele pode ser dado como f menos P' dividido por f, certo? Eis as outras duas relações importantíssimas para o aumento linear e que podem te ajudar a encurtar em muito o tempo de resolução de uma questão. Pensando nisso, observe comigo um exemplo de aplicação. Como é que essa relação ela pode entrar no exercício? Como é que ela pode entrar numa questão? Então, voltando aqui para a tela, observe comigo o seguinte. Voltei. Considere um espelho côncavo de aumento, com distância focal igual a 1 metro, usado para uma pessoa fazer a barba. Então, eu sei que o meu espelho ele é côncavo. Primeira informação importante que eu consigo extrair. A abscissa focal do meu espelho ela é positiva. Espelho côncavo tem foco positivo. Eu já tenho o valor dele, né? Tá aqui a prova que ele é positivo. O foco ele vale mais 1 metro. Calcule a distância do rosto. Opa! Rosto é objeto. É objeto. Ao espelho, para que a imagem dele esteja ampliada 2 vezes. Olha aí. O aumento linear é igual a 2. Você tem o foco que vale 1 metro e a questão deseja o valor de P. Professor, como é que eu posso envolver esses dados dentro de uma mesma relação? O aumento ele pode ser dado como F sobre F menos P. Olha como encurta bastante a resolução da questão. Se não seguisse por esse caminho, você teria que utilizar primeiro a relação do aumento para achar um valor de P', para depois jogar na equação de Gauss para só então você encontrar o valor de P. Você faria pelo menos 3 passos dentro dessa questão, onde essa relação te permite fazer um passo só e chegar ao mesmo denominador, chegar ao mesmo resultado. Então, substituindo os dados que nós temos, fica o aumento vale 2. Isso aqui é igual ao foco que vale 1. Dividido pelo foco que vale 1, menos P que eu desejo descobrir. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então fica assim, ó, 2 que multiplica 1 menos P igual a 1. Embaixo do 2 não tem ninguém, então tem 1 aqui, né? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Aplicamos aqui a propriedade distributiva, né? O elemento que está fora do parênteses multiplica os 2 elementos que estão dentro do parênteses. Obtemos que 2 vezes 1 é 2, menos 2P, isso aqui igual a 1. O 2 é positivo, passa para cá, negativo. Então, menos 2P é igual a 1 menos 2. Implica dizer que menos 2P é igual a menos 1. Ambos os lados negativos, eu multiplico-os por menos 1, eles ficam positivos. O 2 está multiplicando o P, eu posso passar mudando a operação. Mudo de membro e inverte a operação. Está multiplicando, vai passar dividindo. Portanto, P é igual a 1 dividido por 2. Logo,
T é igual a 0,5 metros. Ou seja, o homem está localizado a 50 centímetros do espelho para obter uma ampliação de 2 vezes o valor do seu rosto, né? O rosto está 2 vezes maior do que o valor real. Beleza? Então note aí uma aplicação rápida, simples, objetiva da relação entre o foco e o aumento linear, quando se tem o P ou quando se quer descobrir o P. Esse é o estudo analítico dos espelhos esféricos. Tópico certo em muitos concursos e muitos vestibulares que contemplam a disciplina de física. Grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.